Olá, nossa aula sobre testamento. Eu sou a professora Eliane Blasquezi e trago aqui para vocês um case. Seu João o procura como advogado, como conhecido, como amigo, como estudante de direito, como contabilista ou como corretor de imóveis, por exemplo. Ele diz que quer fazer um testamento. Ele pergunta o que você sabe sobre o testamento, de que maneira realizar, o que ele faz, o que você vai responder para o seu João. Quem estudou a teoria já sabe todos os passos teóricos. Então, quem pode, quem não pode fazer o testamento. Mas, como se diz, na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra. E assim, você vai se deparar com a indagação. Como fazer o testamento? O seu João simplesmente diz que ele não quer que seus filhos recebam a sua herança quando ele morrer. Ele pode fazer isso? Deixar em testamento a totalidade do seu patrimônio para uma outra pessoa? Para um terceiro? Ou até mesmo para o próprio herdeiro? É isso que se propõe o curso Cartório de Notas na Prática. É trazer casos práticos, aquilo que se usa no dia a dia, aquilo que nos perguntam no dia a dia, aquilo que precisamos dar a resposta para o cliente, resolver a situação do cliente dentro do que se aplica no direito notarial. Bem-vindos à aula de testamentos e vamos iniciar perguntando: o que é um testamento? Nós temos uma ideia, e todos têm uma ideia, do que é um testamento, que é um ato, uma disposição de alguém, geralmente referente ao seu patrimônio, embora o testamento não se preste somente para a seara patrimonial. É possível testar, é possível fazer disposições de última vontade referente a assuntos não patrimoniais, como, por exemplo, o reconhecimento de paternidade. No caso em questão que o seu João quer fazer o seu testamento, ele vai procurá-lo e você vai responder, você vai dar a solução para ele. E vai dizer: olha, seu João, esse testamento é um documento que o senhor pode fazer, porque o senhor é uma pessoa que é capaz civilmente e que pode dispor do seu patrimônio. Só que a totalidade dos seus bens não é possível o senhor testar, porque o senhor tem seus filhos. E tendo seus filhos, o senhor só pode dispor de parte deles, isto é, da chamada metade disponível. A outra metade, que se chama legítima dos seus herdeiros, o senhor terá que respeitar, terá que deixar reservada para que eles o recebam após o seu falecimento. Lembrando que o testamento ele só vai ter a efetividade após a morte do testador. Então, nesse sentido, uma vez que é respeitada a legítima do herdeiro, ou dos herdeiros chamados necessários, que são aqueles que obrigatoriamente têm que receber a herança no falecimento do testador, respeitada essa, ele pode, então, deixar a outra parte, testar a outra parte. Nesse testamento, que é um documento que é feito ou no tabelionato ou pela própria pessoa,
conforme nós vamos ver a seguir, e determinar quem será a outra pessoa beneficiada, mas aí somente até a metade do patrimônio. O testamento, como é um ato personalíssimo, isto é, somente a pessoa pode fazer, não é possível que ele seja outorgado por procuração. Isto é, não é possível que o testador nomeie alguém por procuração para assinar esse documento. Então, se chega alguém para vocês e diz o seguinte: olha, eu recebi uma procuração para fazer o testamento do seu João. Isso não é possível fazer. O seu João tem que ir pessoalmente no tabelionato, se for o caso, ou ele mesmo tem que fazer o seu testamento, se for um testamento particular. Ele também pode mudar o testamento. Então, o seu João, na hora, ele está muito bravo com seus filhos e ele quer deixar, pelo menos, parte do seu patrimônio para outra pessoa. Ele quer diminuir aquilo que o filho ou os filhos vão receber. Mas depois ele se arrepende. Ele pode mudar. Ele pode desmanchar, revogar no momento que ele quiser esse documento, esse testamento. Também o seu João, ele não vai poder fazer o testamento junto com a sua esposa. Por quê? Porque o testamento, ele é um ato pessoal. Cada um faz o seu. Então, se também disserem, olha, o casal quer fazer um testamento para deixar para um filho só, pelo menos a parte disponível, quer deixar para a sobrinha, para a afilhada, juntos não pode, cada um fará o seu testamento. Então, o testamento conjuntivo não é permitido no nosso ordenamento. Também nós temos a implementação de determinados requisitos para que a pessoa possa fazer o testamento. Quer dizer, quem é que pode fazer o testamento? Em regra, como inicialmente eu falei, toda pessoa capaz, ela pode dispor em testamento do seu patrimônio, respeitando, por óbvio, se há herdeiros necessários ou não. Os incapazes não podem testar, e aqueles que também naquele momento não estiverem com seu pleno discernimento. Então, é possível que alguém seja incapaz por alguma situação declarada judicialmente, que ele seja incapaz em razão da implementação da idade, só que aí nós temos a exceção que o próprio Código traz. O menor que tem 16 anos ou mais pode testar. Então, o relativamente incapaz, em razão de idade, ele pode fazer o testamento. Nós temos como testamentos os chamados testamentos ordinários e os testamentos especiais. Os testamentos especiais são, por exemplo, o testamento marítimo e o testamento aeronáutico. Como testamento ordinários, nós temos aqueles que são geralmente utilizados, que são o público, o cerrado e o particular. Mas o que é um testamento público, Eliane? Eu estou aqui para saber na prática. Tu mesmo diz que na prática a teoria é outra. Bom, de forma bem prática, o testamento público é aquele lavrado no tabelião de notas, no cartório de notas. Você vai, se dirige lá e não há necessidade da pessoa que vai encaminhar este documento ser advogado, mas em grande parte das situações, esses testamentos vêm encaminhados por advogados, porque a parte se sente mais segura de falar com seu advogado de confiança e receber estas informações, como para quem é possível testar, o que é possível testar, de que forma se faz, se é seguro esse tipo de documento, se ninguém vai ficar bisbilhotando, sabendo se fez ou não fez, até como uma forma de não ficar pressionando aquela pessoa que recebeu
o benefício aí no testamento ou aquele que testou. Então, o testamento público, que é aquele que é feito lá no cartório, ele é escrito pelo tabelião, e aí nós temos uma divergência com relação às leis, porque a Lei 8.935, que é a lei que trata dos cartórios, que é chamada Lei dos Notários e Registradores, que é de 1994, e, portanto, ela é anterior ao Código Civil, ela conflita em uma determinada situação com relação ao Código Civil, que é posterior. No Código Civil, diz que o testamento será escrito pelo tabelião ou por seu substituto legal. A Lei 8.935 diz que será escrito pelo tabelião, que isso é um ato de competência exclusiva do tabelião e que ninguém mais pode fazê-lo, nem mesmo o seu substituto. De qualquer forma, utiliza-se a Lei 8.935 por ser lei especial e por não ter sido expressamente tratada a sua revogação ou a sua modificação dentro do Código Civil. Então, é escrito somente pelo tabelião, conforme o que o testador vai dizer. Então, o testador vai declarar a sua vontade. Depois de feito, ele vai ser lido pelo tabelião, perante o testador e as testemunhas, no mesmo ato, a um só tempo, ou pelo próprio testador. E isto vai ser consignado no testamento. Se, após essas leituras estiverem tudo de acordo, o documento vai ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. E o ato estará encerrado. Será entregue uma via para o testador e esse testador vai dar o seu destino. Mas se ele não sabe ler, ou se ele é cego, ou se ele é surdo, como se faz esse tipo de documento? Em regra, a pessoa que tem alguma deficiência que a impeça de verificar alguma situação, como, por exemplo, ouvir o que está sendo dito ou ver aquilo que está assinando, ela só pode fazer documentos através do tabelionato, porque o tabelião tem fé pública para dizer que aquele documento foi lido para a pessoa e que ela sabe o que está escrito ali. Com relação à pessoa que não sabe assinar, vai ser aposta a sua digital, né? Ela vai colocar o dedo lá e outra pessoa, uma das testemunhas, vai assinar a seu pedido, a seu rolo. Quando a pessoa é surda, mas ela sabe ler, ela vai ler o seu testamento e vai assinar. Se ela não souber ler, agora há a possibilidade de se fazer a leitura por sinais, né, através das libras. Se a pessoa é cega, é feita a leitura pelo tabelião, é feita a leitura do testamento novamente por uma testemunha que esta pessoa vai indicar, o próprio testador. E tudo isso vai ser escrito, vai ser colocado dentro do testamento público. Nós temos também o chamado testamento cerrado. Esse testamento cerrado, ele é bastante romantizado. É aquele testamento que se abre, né? Então, o que nós vemos ali no filme, que nós vemos na novela, na verdade, é o testamento cerrado, aquele testamento que se abre. Se abre porque ele está lacrado, ele está num invólucro. Esse tipo de testamento, ele não é feito pelo tabelião de notas, mas a pessoa que faz esse testamento, ele leva no tabelião de notas, junto com duas testemunhas, e pede que o tabelião o receba, ele entrega para o tabelião na presença das duas testemunhas, declara que é o seu testamento e quer que aquele testamento cerrado seja aprovado.
o tabelião vai verificar se existe um documento escrito ali, embora ele não vai entrar no mérito do que está naquele documento. Quer dizer, ele não vai analisar, assim como ele analisa todos os requisitos para o testamento público, ele não vai analisar neste testamento cerrado. Ele vai simplesmente verificar se é um documento ou se é um papel escrito, vai colocar dentro de um envelope, vai coser no sentido de costurar. Então, nós temos, como tabeliães, uma agulha grande e uma linha grossa e também parafina para fazer esse tipo de ato. Embora não seja um ato comum, embora eu, em todos os anos que eu trabalho no tabelionato, eu nunca tenha visto o tabelião anterior fazer, e eu também nunca aprovei um testamento cerrado. Mas nós temos essa possibilidade na nossa legislação, alguns ainda são feitos. Então, após ser entregue para o tabelião, ele vai então costurar, vai lacrar com parafina aonde passou a linha, que fez o furo ali para passar a linha, vai ser colocado um pingo de parafina, ele vai aquecer a parafina, vai colocar um pingo de parafina, vai ser lavrado um auto, quer dizer, vai ser lavrado uma informação dentro do livro de testamentos do tabelião, dizendo que foi entregue pelo fulano de tal, que vai ser qualificado, junto com as testemunhas, aquele documento que ele disse ser seu testamento, que ele então foi costurado, foi lacrado, foi assinado com o sinal público do tabelião no documento, com advertência de que se ele for violado, se ele for aberto, ele vai perder a sua validade e vai ser entregue para o testador. Então, nesse momento, termina para o tabelião a sua função com relação ao testamento cerrado, porque não fica com o tabelião. O tabelião não é o guardião do testamento cerrado. Ele simplesmente vai entregar para o testador. E o testador vai fazer o que lhe aprouver com relação a isso. Ele vai entregar para alguém, ele vai fazer o depósito em um banco ou em algum local seguro, vai deixar com alguém de sua confiança, que pode ser seu testamenteiro, que pode ser o próprio herdeiro beneficiado. E nós temos, com relação ao testamento cerrado, uma peculiaridade. Ele só pode ser feito por pessoas alfabetizadas, porque ele tem que ser de próprio punho, ou ele deve ser feito por uma pessoa a rogo do tabelião, a rogo do testador, porque o testador pode ter dificuldade de escrever, e aí ele pode, então, pedir que alguém escreva, mas ele vai ter que assinar o documento. Então, o analfabeto não tem como fazer um testamento cerrado, ele só pode fazer o anterior, o testamento público. E com relação à situação de pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, tem que ser verificado no momento específico. Então, por exemplo, o surdo-mudo, ele pode fazer o testamento cerrado, só que ele tem que escrever todo. E quando ele for entregar para o tabelião, ele tem que escrever aquilo que ele diria para o tabelião, que requer que seja feito o auto de aprovação, ele tem que escrever no papel por fora, né? No envelope, aonde for guardado aquele testamento, o que é aquilo, que aquele é o seu testamento cerrado, e ele quer que o tabelião o aprove. Então, após isso, é entregue para o testador. E aí tem uma grande situação de insegurança que gera o testamento cerrado. Por quê? No momento em que o testamento ele é entregue e o testador fica na sua posse, pode acontecer qualquer coisa. Alguém pode achar bonitinho aquilo ali, tá? Porque fica bonitinho aquele documento com linhas atravessadas, costuradas, com a parafina que é colocada.
E alguém pode achar aquilo bonitinho e abrir. Ele pode ser perdido, ele pode ser escondido por alguém que ache que está sendo lesado, que está perdendo direitos com a existência daquele documento. Eu tive, enquanto tabeliã, algumas situações com relação a testamento cerrado. O pessoal vai lá, procura, se acha o auto de aprovação, diz, olha, foi aprovado, realmente, existe. Só que não fica na guarda do tabelião, não fica no tabelionato. E simplesmente a pessoa pede aprovação e o testador, o tabelião aprova, faz o auto ali, recebi nessa data o testamento cerrado de fulano, CPF tal, e faz a qualificação da parte, acompanhado das duas testemunhas que assistiram todo o ato, e assim todas as formalidades legais foram cumpridas, etc e tal, todo mundo assina bonitinho e está aqui, o senhor leve. Não é necessário que o testador ele diga aonde vai colocar aquele testamento, qual é o destino que ele vai dar para aquele testamento, mas ele pode dizer. E eu tive um caso em que verificaram a existência de um testamento cerrado, me solicitaram o auto de aprovação do testamento cerrado, e lá dizia o seguinte: o testador declarou que este testamento cerrado será depositado em um cofre particular no Banco Nacional nesta cidade de Alegrete. Bom, atualmente não existe nenhum banco nacional na cidade, mas existia antigamente. O testamento era bastante antigo, era 1940 e poucos, 1950 e poucos, porque o tabelião de notas ele é guardião de todos os atos que foram lavrados anteriormente. Então, desde a existência do tabelionato, desde a sua fundação, os livros ficam na guarda daquele que momentaneamente está respondendo, porque nós somos passageiros. Né? Os documentos eles permanecem, nós somos passageiros. Então, em cada serventia, sucedem-se pessoas que respondem por ela, mas os documentos ali ficam. Os mais antigos, eles são depositados, né? Eles são recolhidos para o arquivo histórico, mas os antigos mesmo, então, tipo de 60, 70, 80 anos atrás, não são considerados documentos antigos, até porque as pessoas que ali foram partes ainda podem estar vivas. Né? Pode ter sido feita a doação para uma criança que nasceu em 1930, e essa pessoa atualmente tem 90 anos e ela pode requerer essa certidão. Tá? Então, em razão disso, os documentos ficam ali. E ali neste testamento, nesse auto de aprovação do testamento, estava escrito que tinha sido e seria levado a depósito no cofre do Banco Nacional. E aí a pessoa queria saber, bom, mas que Banco Nacional? Eu também não sei, porque desde que eu me conheço por gente, como falamos, né, eu nunca soube que tivesse um Banco Nacional aqui em Alegrete. Eu conheço os bancos que hoje existem e alguns outros, né, que foram sucedidos pelos atuais, mas um nacional eu nunca ouvi falar. E aí depois descobriu-se que aqui em Alegrete realmente houve esse banco e que depois, não sei o destino dele, mas ficamos sabendo até da localidade aonde ele era sediado, né, aqui na cidade, e só que o testamento não foi achado. Não se sabe que fim deu a documentação, porque realmente era algo bastante antigo. E não se sabe que fim foi dado aquela documentação e provavelmente, se fosse grande fortuna, a pessoa deve ter entrado em outras searas para tentar achá-lo. Mas
o tabelião nem sempre fica sabendo do resultado daqueles atos que são lavrados ali, né? E eu nunca tomei conhecimento se aquilo foi achado ou se foi achado aonde foram depositados os documentos que existiam nesse Banco Nacional. De qualquer forma, se for achado o testamento, né, cerrado, ele vai ser levado ao juiz depois que falecer o testador. O juiz aí o abrirá e vai fazer registrar, quer dizer, todo o testamento é registrado no Poder Judiciário, né, no fórum, para ser dado aí a entrada posterior no inventário. Então, será apresentado ao juiz, vai ser peticionado, né? Vai ser juntado o testamento cerrado, dizendo que ele está inviolado e que requer que o juiz o abra para se saber o conteúdo. E após isso, né, se válido o testamento, ele vai integrar aí o inventário do falecido. E o testamento particular? Então, nós já vimos o testamento público, que é aquele que é lavrado no tabelião de notas, fica lá arquivado. O testamento cerrado, que é feito pela pessoa, mas fica a sua menção no tabelionato de notas, e a pessoa pode requerer somente a menção, aquele auto, né? É feito um documento pelo tabelião dizendo que foi apresentado, que foi lavrado aquele auto, e entregue para a pessoa que ela que vai procurar. Né? O beneficiário, o testamenteiro, alguém que tenha particular interesse com relação à resolução desse testamento. E o testamento particular é aquele que é escrito pelo testador de próprio punho ou através de um processo mecânico, atualmente digitado, né? Vai ser digitado, vai ser impresso e vai ser assinado pelo testador e no mínimo 3 testemunhas. E esse é o tipo de testamento que ele tem menos garantias, ele tem menos segurança para o testador e também para o beneficiário. Porque ele é um tipo de testamento que, se ele não atender aquilo que diz o Código Civil, o que diz as normas com relação a testamentos, ele pode não ser aceito. É aquele que, se ele for feito sem testemunhas, ou ele não atender o requisito das, no mínimo, 3 testemunhas, ou se todas as testemunhas morrerem antes do testador, é possível que esse testamento ele não seja aceito. Então, ele tem que ser muito bem lavrado. Existem testamentos particulares muito bem feitos por quem conhece, por quem entende. Então, geralmente por advogados, por aquelas pessoas que atuam de uma forma ou de outra com direito sucessório ou com direito imobiliário. Então, essas pessoas que têm um conhecimento e que atentam para as prescrições da lei, elas conseguem, obviamente, fazer um testamento particular. E esse testamento particular, ele vai ficar na posse de alguém. Não vai, ele nem passa pelo tabelionato. O tabelião nem toma conhecimento da sua existência. E ele também não é registrado como os demais, público e cerrado, na central de testamentos. Então, ele fica na mão de alguém que vai, na morte do testador, apresentar esse testamento com pedido de registro ao juiz para dar efetividade àquele direito. Então, esse testamento, ele depois de feito, assinado pelo testador e por 2 testemunhas, ele vai, então, valer como tal. Só que existem algumas situações com relação a esse testamento. Vocês já viram que ele tem que ser feito de próprio punho, ele tem que ser elaborado e depois ele tem que ser assinado pelo testador. Significa que o testador, ele tem que ser alfabetizado. Então, o analfabeto também não pode fazer um testamento particular. Serão chamadas testemunhas, no caso do testamento particular, para corroborar aquilo que foi
feito. Então o juiz vai chamar as testemunhas, vai dizer, olha, o seu fulano fez um testamento e aqui diz que vocês foram testemunhas e que ele leu perante vocês o testamento, que leu o conteúdo do testamento. Vocês sabem o que ele fez? Ou ele fez isso, isso, isso. Foi efetivamente o que ele disse que ele queria? E as testemunhas, olha, foi isso. Exatamente, o testamento é confirmado. Agora, pode não haver mais as testemunhas, ou podem não haver todas as testemunhas. Ficará ao critério do juiz e através de outras provas que sejam consideradas suficientes pelo juiz para que esse testamento seja, então, validado, para que ele seja confirmado. Então, pode ocorrer essas situações. Por isso que a própria lei diz, né, no mínimo 3 testemunhas. E aí pode colocar várias para que se tenha pelo menos uma expectativa maior de que algumas testemunhas estarão vivas no momento da morte do testador para corroborar esse testamento. Nesse sentido, esse testamento ele pode ser escrito em língua estrangeira, não necessariamente em língua nacional. O testamento público ele deve ser escrito em língua nacional, ele vai ser feito pelo tabelião. Então, se é um estrangeiro que está fazendo o testamento, tem que se saber se ele entende a língua nacional, aquilo que nós estamos falando. O testamento particular ele pode ser feito em língua nacional, em língua estrangeira, ele podem ser chamados ou devem ser chamados aquelas pessoas que também entendam a língua no qual o testamento foi redigido, e ele vai ser lido nessa língua também para essas testemunhas. Depois, obviamente, ele terá que ser traduzido. Então, dentro dessas modalidades, testamento público, cerrado e particular. E aí vocês vejam que, conforme a espécie que for escolhida, o testador e o beneficiário terá uma maior ou uma menor segurança de que aquele desejo, aquela vontade, aquela última vontade, ela vai ser atendida. E finalmente, bom, mas Eliane, se alguém não tem grandes patrimônios, porque eu sei que o testamento ele não tem um valor muito barato. Mesmo que eu vá fazer um particular, eu vou ter que contratar alguém que saiba fazer. Não que eu não possa fazer pessoalmente, mas eu corro sérios riscos de que alguma daquelas formalidades não sejam atendidas. Nesse sentido, se a pessoa tem poucos bens ou que ela queira destinar para outras pessoas bens de menor valor, ela pode fazer o que se chama codicilo. Codicilo é um documento mais simples, é como se fosse uma declaração da pessoa, onde ela diz, por documento particular, ela mesma vai fazer, ela vai pedir para alguém redigir para ela, ou ela vai fazer de próprio punho, e ela vai dizer o que ela quer que se faça no seu enterro, o que ela quer vestir, o que ela quer que tenha as pessoas que acompanhem. Tem pessoas que determinam até mesmo quem carregará a alça do caixão. Então, todas as disposições com relação ao féretro daquela pessoa, ao seu enterro, ela pode fazer através de um codicilo. Também ela pode deixar pequenos valores destinados a certas pessoas determinadas ou indeterminadamente para algumas pessoas de um determinado lugar. Ela vai ter que determinar pelo menos qual é o lugar. E ela pode também, através disso, fazer a destinação de bens móveis. E aí, por exemplo, eu já acompanhei pessoas trazendo
um codicilo onde ela dizia que a máquina de costura que ela tinha herdado da vovó, que é aquelas máquinas antigas, ela quer que fique para a nora. A fivela do cinto do vovô de ouro e prata, que tem o rubi, ela quer que fique para o filho tal. A bomba de chimarrão de ouro e prata. Então, aqueles bens que geralmente têm um valor sentimental, essas pessoas podem destinar através do que se chama codicilo, porque muitas vezes o valor patrimonial não justifica que as pessoas façam um testamento. Então elas podem fazer através de codicilo, elas podem destinar através de codicilo. Codicilo se presta até mesmo para que se nomeie um chamado testamenteiro, que é aquela pessoa que vai dar a efetividade para o testamento ou para a aplicabilidade desse codicilo. Tanto o codicilo quanto os testamentos, eles podem ser modificados ou podem ser revogados, obviamente enquanto vivo o testador. Da mesma forma que esses instrumentos foram feitos, eles podem ser desmanchados, eles podem ser revogados. Havendo mais de um, sempre será verificada a disposição do último para verificar se essa disposição ela revogou todos os demais ou se ela somente complementou. Podem que vários testamentos e codicilos sejam utilizados ao mesmo tempo, aí interpretando-se qual é a vontade do testador. Quando nós temos a pessoa lavrando determinados documentos, como um testamento, por exemplo, que esta pessoa vai determinar o que ela quer que seja feito com relação ao seu patrimônio e para determinadas pessoas, nós temos que considerar a possibilidade de que, com relação a pessoas, o testador ele pode sobreviver ao beneficiário. Se ele sobreviver ao beneficiário, o testamento ele vai caducar. O testador pode vender aquele bem, ele pode trocar, ele pode negociar, ele pode vender aquele e comprar outro. Se ocorrer essa situação e o bem que foi objeto do testamento não existir mais no momento em que houver o óbito do testador, o testamento vai caducar. Então, nesse sentido, uma dica bem prática é fazer o seguinte: perguntar para o testador, obviamente no caso de quem estiver fazendo aí análise, o encaminhamento com o testador para qualquer das formas de testamento, se ele quer que os sucessores da pessoa beneficiada, caso ela morra primeiro, recebam também. E se houver mudança do bem do patrimônio, quer que aquela pessoa receba. Então, o testador tem uma casa e lega para uma pessoa e daqui a pouco surge um bom negócio, ele compra uma casa melhor. Mas aquilo não está previsto no testamento. Vai caducar porque haverá perda do objeto. Não haverá, a hora que for chamado, quando for feito o rol tanto dos herdeiros quanto dos bens, aquilo não existirá. Então, nesse sentido, nós temos que ter este cuidado. Outro cuidado que se deve ter com relação ao testamento, principalmente daquelas pessoas que declaram que não têm herdeiros necessários, principalmente que declaram que não têm descendentes, é a situação do rompimento do testamento. Quando se rompe um testamento? Se rompe um testamento quando o testador, ele, em não tendo ou não sabendo que tem um herdeiro sucessível, ele destina o patrimônio para determinada pessoa ou determinadas pessoas, a totalidade do patrimônio. E posteriormente vem a aparecer ou nasce um herdeiro sucessivo, um descendente sucessível. E esse testamento não é modificado. Então, o que a lei entende? A lei entende que ele fez o testamento
da totalidade do patrimônio, mesmo que ele tenha herdeiros, demais herdeiros, mas não tem os chamados herdeiros necessários, porque ele desconhece que tenha um herdeiro necessário, que tenha um descendente. Se ele soubesse que tem um descendente, ele não faria um testamento daquela forma. Então, o testamento, nessa situação, ele fica totalmente invalidado. Não se aproveita nem a parte disponível. Não torna inoficioso a parte considerada parte legítima e corroborada a parte disponível, em caso de rompimento. Aí terá que ser feito um novo testamento, se a pessoa realmente quer manter aquele como beneficiário. Caso ele não fizer, o herdeiro sucessível vai receber a totalidade do patrimônio, será desconsiderado o testamento. Até aqui tudo muito bonitinho, muito bem, mas eu trouxe a parte material aí para vocês, até porque não há como se falar, dizer, olha, vocês cheguem no tabelionato e vão fazer assim, assim, assim o testamento. Alguns de vocês vão dizer assim, tá, mas o que é um testamento? Como é que eu posso fazer? Quem pode fazer? Então, com relação àquilo que se propõe o curso, de trazer a forma prática, sem prejuízo de explicações dos atos, obviamente, eu trago para vocês. Como é que se faz esse testamento público? Se o seu João foi lá e perguntou, o que eu vou dizer para ele? O que ele vai fazer? Que documentos ele vai juntar? Como é que se chega num tabelionato e se requer esse tipo de documento? O seu João vai ter que apresentar. Então, vai entregar para você, que vai encaminhar para ele, ou vai levar diretamente no tabelionato, os documentos de identificação. Então, ele deve ser identificado através daqueles documentos que a lei declara como documentos oficiais de identificação. Exemplificativamente, RG, passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista. Vai levar certidão de nascimento ou casamento, conforme for o seu estado civil. Esses documentos também são exigíveis das testemunhas e do beneficiário, se for possível levar o documento para que o nome dele saia correto no testamento. Ressalto para vocês que o testamento ele pode ser feito por declaração. Isto é, o testador pode dizer, eu quero deixar a casa tal, o bem tal, o cavalo tal, o carro tal, para fulano de tal. Só que ele se responsabiliza por aqueles dados serem os corretos. Porque aí ele vai deixar uma casa para a Terezinha da Silva. Só que ele só diz isso. E aí ele não sabe se a Terezinha é com TH, E, com Z, se a Terezinha não é Maria Terezinha da Silva, e que ninguém conhece ela como Maria, porque ela não gosta de Maria. Então, sempre se pede que seja levada a documentação do beneficiário e dos bens, não porque isso seja obrigatório no testamento, mas para uma segurança maior, principalmente quando é feito pelo tabelião. Há sempre um cuidado muito grande para que aquele testamento ele tenha a sua plena validade. Então, os documentos também com relação dos bens, matrícula do imóvel, registro do veículo, número da conta do banco. Então, sempre se busca colocar maior número de informações. Se um dia vocês forem lavrar também, a pedido de alguém, um testamento particular, procurem colocar o máximo possível de informações. Mas não há exigência para a validade do testamento desse tipo de informação. Geralmente se faz por agendamento, porque este é um dos atos, o testamento público é um dos atos mais formais do nosso direito,
ele só perde em formalidade para o casamento. E geralmente o tabelião agenda, até porque as testemunhas têm que estar presentes no ato e vai ter que ser marcado um horário em que esteja no mesmo local o testador, as testemunhas e o tabelião. Então, se marca, se lavra, ele é feito todo no ato, o testamento, depois ele tem toda aquela formalidade que eu já li para vocês, ele é lido, ele é assinado, é verificado se a pessoa é cega, se a pessoa é surda, se a pessoa assina, se ela vai pôr a digital, e aí ela vai dizer, está ok. Qual é o valor de um testamento? No Rio Grande do Sul, ele fica em torno de R$500, de 420 a R$500, dependendo do bem que vai compor, que vai ser declarado naquele testamento, e se esse bem imóvel, se for imóvel, se ele vai ser discriminado. Se não for, não, é um valor um pouco menor, porque há um valor que é pago para a análise da matrícula e a sua descrição. E o testamento cerrado? O testamento cerrado serão apresentados os mesmos documentos, duas testemunhas e aquele documento que o testador vai declarar que é o seu testamento, que vai ser colocado dentro de um invólucro, dentro de um envelope, de algo que não possa ser aberto, juntamente com, se a parte quiser, os comprovantes dos bens, então matrículas, extratos, etc. e tal, isso também não é obrigatório, mas pode ser incluído ali. Esses documentos vão ser apresentados na frente das testemunhas e do tabelião. Vai ser lavrado o auto de aprovação de testamento cerrado, o tabelião vai fazer ali no seu livro, vai assinar testador, testemunhas e tabelião, e vai ser costurado, lacrado e entregue aquele documento para o testador. Esse testamento cerrado, ele custa a aprovação em torno de R$200. É 200 e alguma coisa. Então, é isso, uma tabela estadual e nesse ano. Porque a tabela, como vocês terão uma aula específica sobre emolumentos, tabelas e selos digitais, que é a parte do módulo 1 aí, a tabela é estadual. Então, cada estado determina o valor através de lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, fica em torno disso no Rio Grande do Sul. O testador receberá o seu recibo discriminado de cada ato que foi lavrado ali, com os respectivos selos, e ele vai pagar também a informação de arquivamento na central de testamentos desse auto de aprovação. Vai ser informado para a central de testamentos esse ato, esse auto que foi lavrado no tabelionato. E o testamento particular? Aqui para nós finalizarmos essas espécies de testamento. Esse é o testamento que geralmente a pessoa que não é tabeliã vai lavrar. Então, o advogado vai lavrar. Já vi testamento lavrado por despachantes, por secretários, aquela pessoa que tem o conhecimento e pode fazer a pesquisa também, hoje mais fácil, até das próprias leis via internet, e ver o que se aplica, até baixar o modelinho e fazer a adequação. É possível sim fazer. Só que, quando fizer, que se tenha muito cuidado no elaborar para que a pessoa não seja prejudicada posteriormente. Esse documento não é lavrado no tabelionato. O tabelião não fica nem sabendo, nem passa na mão do tabelião. O que pode acontecer é que após a pessoa escrever
ou digitar e assinar com as testemunhas, ele levar para ser reconhecida a assinatura. Então, o reconhecimento de assinatura é feito no tabelionato de notas, mas vai ali corroborar a assinatura, vai dizer que é a assinatura das pessoas, não vai dizer que aquele testamento particular está correto, até porque não é feita essa análise. Não tem custos no cartório e também não há registro na central de testamentos. Esse é um tipo de testamento que, se ele for perdido, ou se ele for rasurado, ou se ele não implementar alguma das condições da lei, ele não vai poder ser utilizado. Então, esse é o mais inseguro de todos. Embora exista testamento particular plenamente válido. Por isso, o cuidado, por isso que eu trago aqui a prática para vocês. Como é que se faz isso aí, né? Vai se lavrar normalmente dizendo que o testador, fulano de tal, né? Eu, Maria Eliane Blasquez Silveira, resolvo fazer o meu testamento nos seguintes termos. Quero fazer isso, 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 isso. Tem que observar dentro da lei se eu posso fazer aquilo. Depois eu vou assinar e vou assinar com no mínimo 3 testemunhas. Posso levar para reconhecer a assinatura, porque aí pelo menos com relação às assinaturas, aquilo é incontestável. Certo? É o máximo que é possível fazer no tabelionato. Reconhecimento de assinatura também é tema de das nossas aulas, que será no módulo 2. Nós temos a seguinte situação, e é uma pergunta muito recorrente no cartório. Qualquer pessoa pode receber uma informação sobre um testamento? Quer dizer, vocês estão curiosos para saber se eu fiz um testamento? Vocês chegam no tabelionato e dizem, olha, eu quero uma certidão no testamento da Maria Eliane. É possível isso? Bom, nós temos uma previsão na consolidação normativa notarial e registral, que é o compilamento das normas que regem a nossa atividade aqui no Estado, através da Corregedoria Geral da Justiça, que traz de forma expressa que, enquanto é vivo o testador, só para ele mesmo, o testador, ou para seu procurador, aquele que apresente um documento autorizativo com poderes especiais para requerer a informação ou a certidão do testamento desta pessoa. O que significa? Que não é possível alguém ir lá bisbilhotar. Eu só quero saber, porque se ela tiver, eu vou ter que mandar ela mudar, eu vou ter que aconselhar ela. Vou querer saber o que ela quer fazer, porque daí eu vou ter assunto para falar com a minha vizinha lá na hora que a gente estiver tomando chimarrão. Isso acontece, pessoal. Tem gente que vai lá perguntar isso aí somente por curiosidade. Ou algum herdeiro que tenha medo de ser excluído por alguma forma de toda a sucessão ou da sucessão. Mas não pode. Enquanto é vivo o testador, só para ele. Mas se a pessoa, ela morreu, aí é possível, mediante a apresentação da certidão de óbito, fazer o requerimento dessa informação. Aí sim, porque aí há a necessidade dessa informação ser tornada pública, ser publicizada para fazer o inventário. Até porque, se não for dada essa informação, corre o risco do inventário ser feito todo, né, sem aparecer aquele testamento. Então, esses testamentos públicos e os autos de aprovação de testamento cerrado, eles são registrados na Central de Testamentos, num arquivo que foi criado por lei e é administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, inicialmente no Rio Grande do Sul, hoje existe a nível nacional. Então, quando eu faço uma pesquisa de testamento, eu tenho a informação a nível nacional.
se há testamento público, se há aprovação de testamento cerrado ou se há revogação de algum testamento. E todos os tabeliães são obrigados, daqueles atos que são lavrados ou são aprovados no seu tabelionato, enviar até o dia 10 do mês seguinte, ao que foi lavrado ou foi aprovado o documento, mandar para essa central a informação. Só manda a informação. Maria Eliane, CPF tal, lavrou um testamento, tem um testamento público, ou aprovou um testamento cerrado, ou revogou um testamento, no livro tal, folhas tal, deste tabelionato. Só isso que fica. O conteúdo não vai para essa central. O conteúdo fica de posse do tabelião. Fica lá no livro do tabelião. E somente ele tem o acesso a esses dados. Depois, obviamente, que ao falecimento, esse dado vai ser informado através da certidão para quem o requerer, para que seja integrante aí do inventário. Bom, com relação a testamento, embora não seja o tema esgotado nessa nossa aula, a forma em que vocês vão realizar esses atos, que vocês vão encaminhar esses atos, fica bem especificado nessa nossa videoaula. No material de apoio que vocês receberão, vocês também terão este passo a passo e vocês também terão as leis que são utilizadas, né? As leis pertinentes aos testamentos, tanto no Código Civil quanto na nossa consolidação normativa notarial e registral. Também vou trazer para vocês, aí ao longo do curso, a sugestão de leitura de materiais para que vocês se aprimorem. Fica à disposição através do e-mail e através do nosso WhatsApp, aberta a discussão e também a possibilidade de sanar dúvidas quanto esses atos. Fico por aqui nesta aula. Beijo da prof.